Vasco mais perto de contratar Hugo Moura. As últimas do mercado, bastidores, finanças, o futuro de Robert Renan. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, só peço para que deixem like, se inscrevam no canal apertando esse botão vermelho e ativem todas as notificações, combinado? Já a CBF anunciou que o Brasileirão vai permitir uma substituição extra em caso de concussões, ou seja, choques de cabeça, vão permitir aos times mais uma mudança. Importante dizer que 4 clubes da Série B estão trocando de lado e deixando a Libra para se juntar à Liga Forte União. São eles o Ituano, o Mirassol, o Novo Horizontino e a Ponte Preta. O Guarani deve ser o quinto a fazer esse mesmo movimento. Vale a lembrança de que o Botafogo de Ribeirão Preto já havia seguido o mesmo caminho. Diante desse cenário, a gente vai ter na Série B apenas 3 clubes representantes da Libra. O Santos, o Brusque e o Paysandu. Consequências importantes de olho no Brasileirão de 2025. Bora falar agora sobre Robert Renan, que virou alvo de todas as especulações. Zagueiro revelado no Corinthians, pertence ao Internacional, queimou seu filme com o torcedor e também com líderes do elenco, depois daquela cavadinha no pênalti que causou a eliminação do Inter na semifinal do Gaúcho. Pois bem, Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense são alguns daqueles interessados no jogador, Porém, contudo e todavia, informação importante, conversei com Guilherme Miranda, representante do atleta, e o Miranda me assegurou que nesse momento Robert Renan não pode trocar o Internacional por outro clube. Nicola, mas a janela não está aberta, não vence só no dia 19 de abril? Sim, mas para que o Robert Renan seja repassado para outro clube, os direitos precisariam voltar ao Zenit, que é dono de 100% dos direitos do atleta. Nesse caso, seria uma transferência internacional. Então vamos dizer que o Internacional rescinda o contrato do Robert Renan, o Zenit vai emprestá-lo, por exemplo, para o Corinthians. Isso não vai poder ser possível por conta do veto a transferências internacionais. Nesse momento a janela é doméstica apenas para atletas que disputaram campeonatos estaduais. E é por causa disso que o Internacional vai adotar nos próximos dias o discurso de que pretende manter o Robert Renan. A gente sabe que não é bem assim. Se ele quiser se mudar para outro clube brasileiro, vai ter de aguardar até 10 de julho, um enorme problema para Eduardo Cudê e companhia descascar. Dessa maneira, descarta-se a possibilidade de o Robert Renan pintar como reforço nos clubes que eu citei. Queria te contar que Breno Lopes não quer deixar o Verdão. Mais uma oferta de clube grande, agora do Santos. Palmeiras concordou em liberá-lo, sem custos, até porque o vínculo do Breno Lopes com o Palmeiras se encerra em dezembro, mas foi o Breno quem disse: não saio do Palmeiras. A única exceção seria para uma negociação no exterior. O Breno, que tem 28 anos de idade, nunca jogou fora do Brasil. Vale a lembrança de que algumas semanas atrás, o Vasco também havia demonstrado a intenção de contratar o atleta. Para o Vasco ele jogaria na Série A, no Santos ele jogaria na Série B. E em ambos os casos, o Breno decidiu permanecer no Palmeiras, ainda que a situação dele seja pior em muito tempo. Com a melhora, com a produção maior de Flaco Lopes e Endrick, o Breno Lopes perdeu espaço, são só 8 partidas na atual temporada, 4 na condição de titular, 4 na condição de reserva e 1 gol marcado. Para piorar, o Endrick está indo embora, mas Luiz Guilherme e Estevão, o Messinho, têm subido de produção também, têm ganhado cada vez mais minutos e a tendência é que o Breno atue cada vez menos daqui até o fim da temporada. Isso parece não incomodá-lo, o jogador está decidido a cumprir até seus últimos dias de contrato, ou seja, ficar até dezembro, a menos que apareça uma proposta do exterior. Eu queria saber de você, torcedor do Palmeiras. Breno Lopes é importante? Você toparia liberá-lo? Forçaria para que ele aceitasse ofertas? E você que torce para outro time, gostaria do Breno Lopes no seu time? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Beleza? Quero mudar de assunto e falar sobre o Vasco, que encaminhou a contratação de Hugo Moura, volante revelado no Flamengo e que pertence ao Atlético Paranaense. Já havia contado para vocês no vídeo dessa sexta que o Furacão topou vender o jogador por 2 milhões de euros. Hugo Moura recebeu uma oferta para mais do que duplicar seu salário, ou seja, está super contente com a negociação. E ao longo desse final de semana, os últimos detalhes devem ser concluídos para que na próxima segunda-feira o volante de 26 anos de idade seja anunciado como reforço cruzmaltino. O sonho de contratar o Marlon Freitas, o preferido,
tanto da diretoria quanto da comissão técnica. Esse sonho ficou frustrado porque o Botafogo não quis negociá-lo. O Hugo Moura aparece como um plano B, tratativas bastante avançadas e tudo indica que ele será contratado. O jogador que disputou 12 partidas na atual temporada foi titular em apenas um dos últimos 5 jogos. O Hugo perdeu espaço desde a chegada do Cuca. Só para completar ainda sobre o atleta, revelado no Flamengo e titular absoluto do Furacão nas 2 últimas temporadas. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e o pacotão Cruz Maltino. O Vasco pretende usar essa última semana de janela doméstica de contratações para se reforçar e pintaram nas últimas horas, ao longo da quinta-feira, 3 nomes. Primeiro deles, o volante Hugo Moura, que pertence ao Atlético Paranaense. O segundo, Eric Ramírez, também volante do Red Bull Bragantino. O terceiro, o atacante Eric Pulga, do Ceará. Sobre o Ramírez, jogador que tem alternado entre a condição de titular e reserva no Red Bull Bragantino. O time de Bragança precisa vender jogadores até para bater sua meta orçamentária. Resta saber se o Vasco vai ter capacidade financeira para fazer investimento. Não costuma ser fácil contratar atletas do time de Bragança. Para completar, sobre o Eric Pulga, o grande destaque do Ceará e um dos principais jogadores do futebol nordestino nessa temporada, atleta contratado junto ao Ferroviário por R$600 mil, valor que equivaleu a 40% dos direitos. O moleque tá deitando e rolando, marcando muito gol e dando assistência também. E é uma curiosidade, o Eric Pulga é torcedor declarado do Ceará, diz estar realizando um sonho quando veste a camisa do vovô. Só para completar sobre o Vasco, especulações de que em 2025 um novo fornecedor de material esportivo estará cuidando da camisa do Vasco. Hoje a favorita seria a Puma. Bom, bora falar agora sobre o Vasco e a Crefisa. Sexta-feira super agitada pro Cruz Maltino, com direito inclusive a encontro do presidente Pedrinho com o Josh Vander, o dono da 777. Antes, queria falar para vocês sobre os name rights. De acordo com o jornal Lance, Vasco e Crefisa já estão redigindo o contrato pela venda dos name rights do Vasco para a Crefisa, a empresa de José Roberto Lamáquia e Leila Pereira. O Cruz Maltino terá em troca R$300 milhões como aporte. A partir daí o estádio do Vasco não se chamará mais São Januário e sim algo ligado à Crefisa. Importante contar que essa grana vai ser utilizada na remodernização de São Januário, estádio dos mais antigos e tradicionais, mas que precisa de uma ampla reforma. Só para completar em relação ao Vasco, Josh Vander, o dono da 777, dono da empresa, da 777 é a empresa que administra o clube, ele está no Rio de Janeiro por uma série de debates. Veio para discutir investimento, para tratar com o Pedrinho a respeito das diferenças entre SAF e Vasco, para falar sobre o consórcio Maracanã, enfim. E o primeiro encontro nessa sexta foi com o Pedrinho, 2 horas de reunião. Ainda estou aguardando uma resposta do Pedrinho para tentar entender o que foi discutido e o que ficou acertado a partir desse encontro. Quem sabe durante a live das 7 da noite trazemos mais novidades. A última sobre o Vasco, Alexandre Pato passou a ser especulado também no Cruz Maltino. Falei também porque o Santos é um dos interessados em Pato, mas o Peixe já foi ao mercado e está perto de outras 2 aquisições. Meia Patrick, do Atlético Mineiro, e Breno Lopes, atacante do Palmeiras. Queria começar falando sobre o Patrick, foram várias as propostas feitas nos últimos dias pelo Santos ao Galo, e a última delas agradou. O Atlético já concordou em vender o Patrick por 80% dos direitos econômicos num valor de US$ 1.250.000. Isso equivale a R$6.400.000. A interferência do presidente Marcelo Teixeira na negociação fez a coisa avançar. Para que o martelo seja batido, falta um acordo entre o Patrick e o Peixe. Grande dificuldade é financeira. O Patrick tem direito a um salário de 800 mil por mês no Galo. O Santos tem um teto na Série B de 350 mil mensais. Existe a possibilidade de o Atlético ajudar o Santos com parte dos pagamentos, pelo menos em 2024. Já em relação a Breno Lopes, atleta que está quase 5 temporadas no Palmeiras, perdeu espaço em 2024. Tem só 8 partidas, 4 como titular, 4 como reserva, nada que se compare a anos em que ele esteve extremamente importante. Foi dele, inclusive, um gol de título de Libertadores da América. O vínculo entre o Breno e o Palmeiras se encerra em dezembro. O Palmeiras não gostaria de negociá-lo com o time da primeira divisão. Quando surgiu o Santos, a coisa deu uma bela esquentada e é grande a chance de o martelo ser batido. Santos que ainda está no mercado em busca de outras aquisições, como por exemplo a do meia Shailon, que vive grande fase com a camisa do Atlético Goianiense, e de Pochettino, meia atacante do Fortaleza. O Elivelton do Santos. Boa noite, Nicola. Novidades no Vasco, patrocínio Master, reforma de São Januário, reforços sobre a reunião do Pedrinho. O Elivelton, mandei mensagem para o Pedrinho,
para perguntar sobre o tema, o debate, como é que se deu essa questão com o Jorge Vander, ainda não obtive resposta, tá? Mas há uma série de novidades importantes sobre o Vasco nessa sexta-feira. A principal delas, o lance cravou que Vasco e Crefisa já chegaram a um acordo em relação aos name rights do estádio. Operação que vai girar na casa dos 300 milhões de reais. Tá? O Vasco ainda trabalha com as autoridades para garantir um projeto de reforma que vai ter também uma possibilidade de ajuda de incentivo. Tá? Então essa é a grande bomba do dia, Vasco e Crefisa colocando no papel algo que vem sendo prometido desde a campanha do Pedrinho. Vale a lembrança de que o estádio do Vasco segue sendo uma propriedade da associação. Sobre patrocínio master, muita especulação de que a Bet está por fechar, Também surgiu a informação de que a BYD é uma empresa chinesa que produz carros elétricos, também teria negociações. Só que aí, só sobre a BYD, é importante a gente destacar que a BYD está em meio a um processo de fusão lá na China. Pelo menos é a informação divulgada pelo Corinthians. O Corinthians conversa com a BYD desde o começo do ano para a compra dos name rights do centro de treinamento. E a BYD deu uma freada nessas tratativas, alegando que esse processo de fusão obriga que o processo seja completado para que ela possa continuar ou voltar a operar com patrocínios, esse tipo de coisa. Isso também imagino que se aplique ao Vasco, né? A menos que o Corinthians tenha informação errada, imagino que possa ter a ver também com o Cruz Maltino. Em relação a reforços, hoje passaram a especular Alexandre Pato no Vasco, o Pato que havia recusado algumas propostas de Série B e também para jogar campeonatos estaduais, agora ele está na pauta do Santos e do Vasco, tá bom? Acaba a parte informativa, aqui vai uma parte mais de brincadeira, de previsão, de gostar de futebol. E aí eu gostaria de convidar você a usar o espaço para comentário para colocar a sua classificação final do campeonato, tá? Para no final do ano a gente ver quem chegou mais perto da classificação final. Não há nada de jornalismo aqui, aqui é um puro palpite, uma brincadeira. Combinado? Então antes de xingar ou reclamar, use o espaço para comentários e poste a sua relação do primeiro ao 20º colocado no Campeonato Brasileiro. Combinado? A minha lista tem o Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Atlético Mineiro em terceiro, Internacional em quarto, Grêmio em quinto, São Paulo sexto, Fluminense sétimo, Botafogo oitavo, Atlético Paranaense nono, Red Bull Bragantino décimo. 11º lugar para o Corinthians, 12º com Bahia, 13º para o Fortaleza, 14º para o Vasco, 15º para o Cruzeiro, 16º para o Cuiabá. 17ª colocação o Vitória, Criciúma 18º, Atlético Goianiense 19º e o Juventude o 20º. Vou postar essa minha lista no comentário e gostaria que você fizesse o mesmo. No final do ano a gente volta aqui para conferir quem mandou bem. Combinado? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço! Então tá aí, rapaziada, esse vídeo aí tá trazendo aí para vocês o resumão da semana do Vasco da Gama, né? As coisas aí que aconteceram com o Vasco durante a semana, as negociações, né? A busca que o Vasco vem fazendo com alguns jogadores, né? Hugo Moura, Alexandre Pato, né? Também lá o Eric Pulgar do Ceará, né? E alguns outros aí, Marlon Freitas. Então a gente vem trazendo nesse vídeo aí essas negociações do Vasco, né, sobre patrocínio master também, né, a empresa aí chinesa pode estar vindo, né, de carros elétricos, pode estar vindo para o Vasco na temporada aí, né, então o Vasco está com essas mudanças aí em algumas coisas, né, a Crefisa pode assumir aí uma parte de São Januário, né, do Names Heights, colocar lá seu nome na Arena de São Januário, né? A reforma que está sendo feita aí e possa ser que a Crefisa venha para o Vasco, né? Está muito próximo isso aí porque o dono da Crefisa é vascaíno, né? A Leila também aí tem interesse no Vasco, né? E já de muito tempo vem essas conversas aí de que a Crefisa pode virar patrocinadora do Vasco, né? A gente torce aí para que isso aconteça, para o Vasco estar sempre crescendo, né? E em breve aí possa estar muito melhor situação, tanto financeira, né? Porque a SAF chegou para isso mesmo, tanto uma situação de time, né? E com mais investimento, o Vasco vai poder
está contratando melhores jogadores, né? Espero que tenha uma consciência, uma pessoa lá responsável para mexer com esses dinheiro no Vasco e trazer bons jogadores, né? Não trazer jogadores só para tapar buraco e não servir para nada para o Vasco. O Vasco é gigante e precisa de jogadores gigantes também para fazer o Vasco voltar aos tempos de glória, né? O torcedor não aguenta mais sofrimento, e aí queremos ver um Vasco forte brigando nas cabeças, né? Porque você abre programas esportivos, notícias esportivas para tudo quanto é lado, sempre criticando o Vasco ou colocando o Vasco como candidato a brigar na parte de baixo da tabela, né? Então, a gente sabemos da grandeza que o Vasco tem e o clube não pode aceitar isso, né? Tem que fazer aí, sim, uma grande reforma estrutural completa, né? Essa SAF aí precisa ter gente capacitada para poder reerguer o Vasco e um compromisso mais sério para fazer um Vasco campeão novamente. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações aí, né? E compartilhar o vídeo aí para chegar a mais torcedores vascaínos. Valeu?